queridos irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Estamos aqui nesta quarta-feira santa desta semana grandiosa para esse nosso momento de oração ao longo desta semana santa. Vamos rezar, vamos pedir a graça de Deus e fazer desse simples momento, algo que nos ajude e nos auxilia a vivermos esta semana santa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. O hino de hoje diz assim: Cantem meus lábios a luta que sobre a cruz se travou, cantem o nobre triunfo que no madeiro alcançou o Redentor do universo quando por nós se imolou. O Criador teve pena do primitivo casal, que foi ferido de morte comendo o fruto fatal, e marcou logo outra árvore para curar-nos do mal. Tal ordem foi exigida na obra da salvação. Cai o inimigo no laço de sua própria invenção. Do próprio lenho da morte, Deus fez nascer redenção. Na plenitude dos tempos, a hora santa chegou, e pelo Pai enviado, nasceu do mundo o Autor, e de uma virgem no seio a nossa carne tomou. 6 lustros tendo passado, cumpriu a sua missão, só para ela nascido, livre se entrega à paixão. Na cruz se eleva o Cordeiro, com perfeita oblação. Glória e poder à Trindade, ao Pai e ao Filho louvor, honra ao Espírito Santo, eterna glória ao Senhor, que nos salvou pela graça e nos remiu pelo amor. Salmo de hoje, Salmo 38, prece de um enfermo. E a palavra que nos faz meditar sobre esse salmo é Romanos 8, 20, que diz assim: a criação ficou sujeita à vaidade por sua dependência daquele que a sujeitou, esperando ser libertada. Vamos ao Salmo 38, prece de um enfermo. Disse comigo: vigiarei minhas palavras, a fim de não pecar com minha língua. Haverei de pôr um freio em minha boca, enquanto o ímpio estiver em minha frente. Eu fiquei silencioso como um mudo, mas de nada me valeu o meu silêncio, pois minha dor recrudesceu ainda mais. Meu coração se abrasou dentro de mim, um fogo se ateou ao pensar nisso, e minha língua então falou desabafando. Revelai-me, ó Senhor, qual é o meu fim? Qual é o número e a medida dos meus dias, para que eu veja quanto é frágil a minha vida? De poucos palmos vós fizestes os meus dias, perante vós a minha vida é quase nada. O homem, mesmo em pé, é como um sopro. Ele passa como a sombra que se esvai. Ele se agita e se preocupa inutilmente, junta riquezas sem saber quem vai usá-las. E agora, meu Senhor, que mais espero? Só em vós eu coloquei a minha esperança. De todo o meu pecado, libertai-me. Não me entregueis às zombarias dos estupros. Eu me calei e já não abro mais a boca. Porque vós mesmos, ó Senhor, assim agistes. Afastastes de mim vossos flagelos. Desfaleço ao rigor de vossa mão. Punis o homem corrigindo as suas faltas. Como a traça destruís sua beleza. Todo homem não é mais do que um sopro. Ó Senhor, prestai ouvido à minha prece. Escutai-me quando grito por socorro. Não fiquei surdo ao lamento do meu pranto. Sou um hóspede somente em vossa casa,
um peregrino como todos os meus pais. Desviai o vosso olhar, que eu tome alento, antes que parta e que deixe de existir. Palavra do Senhor, graças a Deus. Lembramos também a passagem do Senhor, que diz que como um cordeiro humilde foi levado a matadouro, silencioso não abriu a sua boca, silencioso meditou, sofreu e se entregou por nós. Dessa forma também esse salmo nos quer remediar, nos mostrar, ali, o Cristo Jesus, o testemunho, o exemplo, a figura do próprio Jesus, que se entrega por nós livremente, docemente, silenciosamente, oferecendo-se por cada um. Que na nossa vida aprendamos o valor também de silenciar o nosso coração e podermos meditar sobre a nossa vida e oferecer, a Deus a nossa cruz de cada dia. Amém. Vamos aqui à nossa catequese de hoje, que ela é o tratado sobre o Evangelho de São João, feito por Santo Agostinho, e um pouco desse tratado, hoje o tema dele é a plenitude do amor. Diz assim, Santo Agostinho: caríssimos irmãos, o Senhor definiu a plenitude do amor com que devemos amar-nos uns aos outros, quando disse: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. João 15:13. Daqui se conclui o que mesmo o evangelista João diz em sua epístola: Jesus deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Primeira carta de João 3,16. Amando-nos verdadeiramente uns aos outros, como ele nos amou, até dar a sua vida por nós. É certamente a mesma coisa que se lê nos provérbios de Salomão, que diz assim: quando te sentares à mesa de um poderoso, olha com atenção o que te é oferecido e estende a tua mão, sabendo que também deves preparar coisas semelhantes. Provérbios 23:1-2. Ora, a mesa do poderoso é a mesa em que se recebe o corpo e o sangue daquele que deu a sua vida por nós. Sentar-se à mesa significa aproximar-nos com humildade. Olhar com atenção o que é oferecido é tomar consciência da grandeza desta graça. E estender a mão sabendo que também se devem preparar coisas semelhantes significa que já disse antes, assim como Cristo deu sua vida por nós, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É o que diz o apóstolo Pedro, que diz: Cristo sofreu por nós, deixando-nos um exemplo, a fim de que sigamos os seus passos. 1 Pedro 2:21. Isto significa preparar coisas semelhantes. Foi o que fizeram com ardente amor os santos mártires. Se não quisermos celebrar inutilmente as suas memórias e nos sentarmos sem proveito à mesa do Senhor, no banquete onde eles se saciaram, é preciso que, como eles, preparemos também nós coisas semelhantes. Por isso, quando nos aproximamos da mesa do Senhor, não recordamos os mártires do mesmo modo como os outros que dormem o sono da paz. Ou seja, não rezamos por eles, mas antes pedimos para que rezem por nós, a fim de seguirmos os seus passos. Pois já alcançaram a plenitude daquele amor acima do qual não pode haver outro maior, conforme disse o Senhor. Eles apresentaram a seus irmãos o mesmo que por sua vez receberam da mesa do Senhor. Não queremos dizer com isso que possamos nos igualar a Cristo Senhor, mesmo que por sua causa soframos o martírio até o derramamento do sangue. Ele teve o poder de dar a sua vida e depois retomá-la. Nós, pelo contrário, não vivemos quanto queremos e morremos mesmo contra a nossa vontade. Ele, morrendo, matou em si a morte. Nós, por sua morte, somos libertados da morte. A sua carne não sofreu corrupção. A nossa, só depois de passar pela corrupção, será por ele revestida de incorruptibilidade no fim do mundo.
Ele não precisou de nós para nos salvar. Entretanto, sem ele, nós não podemos fazer nada. Ele se apresentou a nós como a videira para os ramos. Nós não podemos ter a vida se nos separarmos dele. Finalmente, ainda que os irmãos morram pelos irmãos, nenhum mártir derramou o seu sangue pela remissão dos pecados de seus irmãos, como ele fez por nós. Isto, porém, não para que o imitássemos, mas como motivo para agradecermos. Portanto, na medida em que os mártires derramaram seu sangue pelos irmãos, prepararam o mesmo que tinham recebido da mesa do Senhor. Amemo-nos também a nós uns aos outros, como Cristo nos amou e se entregou por nós. Cristo é o exemplo pela sua vida e morte. Os mártires são exemplo pela sua vida e morte, pela sua fé. E nós que possamos, não sei se derramar o sangue, provavelmente não, mas devemos buscar aquele martírio branco que a gente fala, que é justamente a renúncia deste mundo para vivermos para Cristo. Confiamos que Cristo morreu pela nossa salvação, para que nós, vivendo a vida com Cristo, no dia de nossa morte, nos unamos a Ele. Como os mártires que se uniram a Cristo pelo seu sangue, nós nos unamos a Cristo pela nossa santidade, pelas nossas lágrimas, pela nossa cruz de cada dia. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.